sedentos por atender o teu convite nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sabendo que ninguém aqui tem que ir embora hoje, você vai segurar a onda no seu horário, certo? Que eu tenho que falar pelo menos aí até umas 12 horas. Rapaz, tem tanta coisa para falar aqui depois de tudo que a gente ouviu, mas eu quero tentar pontuar algumas coisas. E 3 palavras que eu vou querer usar aqui é Deus, mesa e café. E nós somos tão privilegiados com o português, né? Ou talvez privilegiados com o português, mas o meu mundo de Bob também é muito fértil, né? Eu viajo muito nas coisas que eu começo a ouvir, para mim é impressionante isso. Na minha cabeça eu começo a rir, às vezes sozinho. E eu estou ouvindo a Amanda falar ali, a minha cabeça começou a viajar, né? Então, quando ela falou sobre a questão da ansiedade, né? O que é ansiedade? Nada mais do que um medo e uma preocupação com o futuro. E depois a Amanda começa a entrar lá em Gênesis. Né? Em Gênesis. Aí eu estava conversando com o pessoal, falei, caraca, olha isso aqui, que viagem. Então, eu estou ouvindo, mas a minha cabeça... E por isso é que eu digo para a turma, para a garotada, cara, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, amém? Leia a Bíblia. Eu sei que você quer estudar, quer ser arquiteto, médico, você quer ser um raio que parta, não importa. Mas leia a Bíblia, querido. Porque a Bíblia precisa ser a tua bússola, o teu referencial. É o manual, né? Assim, você ganha aquele celular, você ganha aquela televisão. Eu vou falar de coisas bobas aqui, não tem nada... Assim, eu sempre digo que o evangelho não é complicado, irmão, é só você pensar. O evangelho te faz pensar, amém? Isso é uma das coisas que mais me encanta no evangelho. O evangelho me faz pensar. Eu não sou um robô. Eu não fico, vamos lá no culto, vamos orar agora, ou vamos ali, ou eu te entrego, Senhor, o Jesus é o caminho. Não, eu não sou um robô. Eu sei quem eu sou e a Bíblia me diz isso. Ela me mostra quem eu sou. Isso é maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou ali, irmão. E para mim chegar ao que eu pensei ali é porque eu li. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te lembrar de todas as coisas que você leu. Então não vem com essa conversa fiada, não, eu vou lá, eu solto de dados, não preciso estudar não. Mentira, estuda, irmão. Leia, pensa de novo, lê outra vez. E vou te dar uma fórmula boa. Você não tem que ler a Bíblia, para provar para as pessoas que você sabe mais. Você sabe mais versículos, que você entende mais, que você é mais conhecedor, que você é teólogo. Não, querido. Você tem que ler a Bíblia, querido, porque a Bíblia é que te alimenta, que te faz estar de pé, que te faz você ter vida, alegria das grandes, das pequenas coisas. A Bíblia te ensina a se satisfazer com arroz e feijão. Arroz, feijão e ovo, afo. Afo é arroz, feijão e ovo. Afo também é amor, fé e oração. 3 coisas básicas que o ser humano precisa. E se não tiver picanha, se não tiver estrogonofe, lasanha, você sobrevive com arroz, feijão e ovo. Por que arroz, feijão você sobrevive? Porque arroz, carboidrato. Feijão, ferro e ovo, proteína. 3 coisas que o teu corpo precisa. Agora, amor, fé e oração são 3 coisas que o teu corpo também precisa para você estar de pé, firme. E onde é que você aprende isso? Onde você aprende isso? Aonde? Na Bíblia. E aí quando você lê toda, assim, quando você pode ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40 vezes a Bíblia. Mas você vai descobrir na Bíblia que existe 2 palavrinhas só que sustenta a tua vida diante dele. Só tem 2 palavras que você precisa aprender a conviver com elas no seu dia a dia. Quais são as palavras? Não fala amor não, irmão. Nem fala Deus, nem fala Jesus Cristo. Na Bíblia. Quais são as 2 palavras que vai te fazer sustentar diante dele? Crer e fé. Crer e fé. Porque tudo é possível ao que? Crer. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. E a fé, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas de fatos que eu creio que vão acontecer. Agora, como é que tem a fé?
Como é que você adquire a fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Agora, aí você fala assim, sabe, mas eu queria tanto poder ouvir a voz de Deus. Quem aqui nunca ouviu a voz de Deus? Seja sincero. Assim, nunca ouviu. Como é teu nome, irmão? Hã? O nome desse nunca ouviu a voz de Deus. Natan. Chega aqui, Natan. Vai ouvir hoje. Vem cá. Vem com fé, irmão. Você quer ouvir a voz de Deus? Aleluia. Tu sabe ler, não sabe? Segura aí. Vamos complicar não vamos fazer a coisa rápido. Então, porque o pessoal fica complicando. Aí tem gente assim, eu nunca ouvi a voz de Deus. Nunca ouvi a voz de Deus. Deus não fala. Fala contigo, irmão. Tu que não ouve. Aqui, ó. Você quer ouvir a voz de Deus, Natan? Amém? Amém. Amém. Pode escolher o que você quiser. Abre aí. Vai. Roleta russa. Aí, pronto. Aí, ó. Olha o texto, ó. Fala o texto. Isaías 44. O que está escrito aqui? Mas agora ouve. Mas agora ouve, amém? Amém. Segura. Amém. Natan falou que ele quer ouvir a voz de Deus. Está até suando. Então eu vou te dar uma fórmula. Isso eu aprendi. Irmão, o meu mundo de Bob é muito fértil. Eu aprendi isso. Agora você vai ver esse cara ouvindo a voz de Deus. Leia em voz alta o primeiro versículo. Mas agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Lê de novo, irmão. Mas agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Ok. Agora diz para esse pessoal o que tu acabou de ler. O que você acabou de ler? A voz de Deus? Não, o que você acabou de Eu ler? acabei de ler. Não, o que você acabou de ler? A palavra. O quê? A palavra. E você leu o quê? Você leu de que maneira? Em voz? Alto. Você ouviu? Deus. Amém. Pode ir. Ouviu ou não, irmão? Natan? Amém? Vai lá. Irmão. Brincou? Não brinquei não, irmãos. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. É que a gente fica complicando e às vezes tem que descomplicar, irmão. Se Deus falou comigo, se não falou, se em voz audível, não, querido. Eu preciso crer. E quem se aproxima dele precisa crer que ele existe. Tudo é possível ao que? Crer. Um dia os discípulos estavam lá discutindo e perguntando como é que nós vamos fazer a sua obra, Deus. Como é que vai fazer a obra de Deus? Eu tenho que ir, eu tenho que não sei para lá, tenho que ir para o Nordeste, tenho que ir para a África. Aí Jesus falou assim, vocês querem fazer a minha obra? Os discípulos, queremos. Jesus, irmão, Jesus Cristo falou assim, fazer a minha obra é crer naquele que por ele foi enviado. Tu entendeu, irmão? Descomplica. Ah, mas mas fazer a obra de Deus não é ir falar? Não, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você crê, quando você acredita, quando teu coração está cheio, é natural que você fala, que você testemunha, que você exale o amor dele. É natural. Então não tem que ter força, ninguém tem que ter força para falar. Nós vamos lá, vamos ensaiar. Irmão, não é ensaiar. É natural. Deixa eu perguntar aqui, eu brinquei com os meninos aqui, né? Como é que foi a música, Thiago, que eu falei, do Thales, que você estava cantando? Thiago? Cadê o Thiago? Não, eu falei do Thiago aqui. Não, do Thales. Quero receber... Isso aí, essa música. Aí, olha só, tinha os meninos cantando assim, ó, aqui. A música era, estavam ali assim, de braços abertos quero te receber. Aí, ao meu mundo de Bob, eu falei assim, por que eles estão cantando?
Porque eles estavam cantando, tipo assim, ó. De braços abertos quero te receber. Como que quem está caçando, né? Aí eu já imaginei eles olhando para alguma menina dizendo assim: de braços abertos quero te receber. Filha, eu estava esperando. Descomplica, querido. Descomplica. O reino de Deus é mais simples do que a gente imagina. E aí, às vezes, você fica aí no teu mundinho, tentando justificar alguma coisa. E sei lá porque tu veio acampamento também. Espero que você veio com acampamento com uma motivação muito boa. E foi o que o Willi falou, não tem mais gente rodada do que ele em acampamento aqui. Uns vêm para jogar bola, para jogar piscina, outros vêm para azarar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Que tu venha para tudo isso, mas não se espante, porque se tu veio para jogar bola, pode ter certeza que Deus vai te marcar, querido. E Ele é marcador. E para meter gol tem que passar por Ele, irmão. Se não passar por Ele, bola fora. Ou você também só acha que Deus vai falar com você aqui na hora do culto, do louvor. Querido, Deus quer falar com você na hora do vôlei, na hora da piscina, na hora do almoço. Na hora que você estiver furando fila. Irmão. E tem uns que chegam ali quando vê a fila lá atrás, né? Outras, que já comeram uma vez, entra na fila de novo. E nem quer saber se tem pessoa atrás dela. Porque se você já comeu, irmão, e você entrou na fila e entrou alguém, você tem que passar para trás dessa pessoa. Que ela não comeu ainda. Amém, irmã? Porque eu tô na fila, tem 2 pessoas na minha frente, você já vê que o prato já está usado, já está tudo sujo. E fica na maior cara de pau e olha pra gente assim. Não, você tem que ir lá para trás. Você está repetindo. Eu estou falando de coisas pequenas. Que a gente precisa aprender. Eu já estou pregando, irmão. Amém? Então, quando... Olha o pessoal olhando por mim. Abençoa o Pedro, abençoa o Pedro. Então, quando a Amanda falou sobre a ansiedade e falou lá da Eva, a minha cabeça foi... Eu falei, pessoal, caraca, olha isso aqui. Você sabe... Não tem como, eu vou voltar. Quando a Eva ouviu de Satanás sobre a fruta... O que Satanás falou para Eva? Você lembra? Tá vendo? Lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Amém? O que Satanás falou para Eva? Hã? Fala de novo, irmão. Hã? Se você comer... Mas qual foi a palavra usada? Se você comer, você será. Será é ansiedade. Ué? Porque até então, querido, Adão e Eva não estavam nem aí preocupados com amanhã, depois da manhã. Estavam ali, ó, desfrutando. Né? Mas aí chega um cara e diz assim, mas se tu comer... Você vai ser. E sabe o que é o pior? O pior é que ela caiu no você vai ser. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, o que ele disse, irmão, quando ele foi criar o ser humano? Vamos partir do começo, vai. No princípio a terra era sem forma e disse Deus. Disse o quê? Deixa aqui, irmão. Vem aqui, fica de costa, vem cá. Fica de costa. Não fica de costa, né? É pra lá, né? Indivíduo. Aqui. Aí Deus foi criar todas as coisas. Aí a terra era sua forma vazia. Aí disse Deus, haja. Amém? Haja. Precede da palavra trazer à existência aquilo que não existe. Por isso que Paulo diz em Romanos, Deus é um Deus de Abraão que chama as coisas que não são como já se fossem. Então, para Deus, irmão, presta atenção, em nome de Jesus, grava isso. Para Deus não existe tempo. Ele é. Acabou.
Por isso que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nele não existe tempo, irmão. Ele é e acabou. Quando tu tá preocupado aqui, e amanhã? E amanhã o quê? Ele disse, basta cada dia o seu mal. Porque quem conhece o amanhã, e se existe, só tem um, é ele. Por isso eu vou morrer falando, o amanhã não existe. Misericórdia, existe? Agora eu perguntar, o ontem existiu? Por quê? Porque tu viveu ele. Tu viveu ontem. E hoje ele se chama presente, como dizem alguns pensadores. Então, se é um presente, aproveita ele hoje. Desfruta dele hoje. Aí, olha, irmão, olha o mistério. Isso é mistério isso, irmão. De verdade. Aonde se revela o poder de Deus, a vontade de Deus? Onde que a vontade de Deus se revela? Na comunhão. E isso é um presente. Onde a vontade de Deus se revela? Na comunhão entre os irmãos. Porque existe um tripé que sustenta isso: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai revela o amor. Jesus revela a verdade. E o Espírito Santo a comunhão. Porque a verdade é uma expressão do amor de Deus por mim e por você. Então quando você vai lá atrás, como a Amanda estava pregando aqui, falando, né, compartilhando, aí ela fala que daqui a pouco eles estavam nus e eles fizeram o quê? Colocaram uma roupa. Que eles colocaram. E foi colocado aqui, parafraseando, olhai para os lírios do campo. Mas aí, onde é que Deus corrige aquele erro? Aonde? Lê a Bíblia. É só você ir acompanhando, você vai ver assim. E depois Deus fez o quê? Deus fez o quê? Deus fez o quê? Fez uma roupa de pele de animais. Então, se fez de pele de animal, teve que derramar sangue, sacrificar. Então, por isso que quando a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está apontando para quem? Para quem? Para Jesus. Que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, mas por causa de um outro homem o pecado foi abolido. Jesus. E isso tem que ser uma verdade na minha e na tua vida. E isso está dentro de salvação. Porque a gente briga, né? Assim, a igreja de Manhã Sul, a igreja de Vitória, a igreja do Rio, a igreja presbiteriana, a igreja batista. As pessoas, os crentes, né, irmão? Que daqui a pouco eu vou começar a falar isso. Que pensa num povozinho, irmão, difícil de lidar, é crente. E falo isso com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Porque quando eu chego na igreja pela primeira vez na minha vida, eu me deparo com as situações assim, eu falo, meu Deus, onde é que eu estou? Que parada é essa aqui? Porque, assim, tem alguém aqui que veio porque foi convidado, não faz parte de igreja nenhuma, mas veio, aí alguém te trouxe. Tem alguém aqui? Tem? Como é que é teu nome? Alana? Paulana? Alaine? Tu não é de igreja nenhuma, não, Alaine? Chega aí, Alaine, chega aí. Você é minha convidada especial. Aí. Fica tranquilo. Chega aí. Eu não funciono sob pressão. Não, ela não funciona sob pressão. Aqui, ela está aqui porque alguém trouxe ela. Talvez, eu só vou, é suposição, vou parafrasear. Vamos lá, Ilana. Sei lá. Você vai gostar. Você é do Rio? De que lugar do Rio? Qual morro? São João de Meriti. Qual morro? Tu tem pinta de morro. São João de Meriti? É lá comando vermelho ou terceiro comando? Não participo disso. Hã? Não participo disso. Então, ela veio aqui. Alguém trouxe ela para cá.
E legal que ela falou que não faz parte de uma igreja de crente, né? Legal. Assim, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que muita coisa para essa menina aqui é tudo novo. Até as palavras, o que é falado. E eu falo isso porque um dia... Quantos anos você tem? 22. Mano, com 22 anos eu entrei pela primeira vez numa igreja que tinha mais ou menos 400 pessoas. Eu não entendia nada. A única coisa que me chamava a atenção é porque, quando eu entrei pela primeira vez numa igreja, foi assim, eu entrei com um cabelo bem grandão, uma camisa da Janis Joplin, uma calça do Led Zeppelin e entrei com a minha namorada aqui. Eu era um objeto não identificado, assim, era uma coisa... Né? Agora você me olha, ó, você vê uma silhueta, não vê? Ó. Mas eu era magro, mas assim, caniço. Verdade, Gilberto? A turma da velha guarda que me conhecia, era magro assim. E agora você, não dá nem para perceber qual era o meu apelido, porque antes dava, meu apelido era Cabeção. Agora não dá para ver, porque um corpo sobressai a cabeça. Mas aqui, eu entrei pela primeira vez. Entrei com a minha namorada aqui, pá. Aí quando eu cheguei na porta, uma senhora desse tamanhozinho assim, chamada Valquíria, ela falou assim, jovenzinho, seja bem-vindo em nome de Jesus, você é tão amado aqui. E ela não me soltava, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? E ela me abraçava, ficava assim, você... E a minha amor aqui com a minha namorada, eu aqui, e ela falou no meu ouvido assim, você é amado, seja bem-vindo, jovem. Aí quando ela me largou, eu me vi livre dela. Sabe o que ela fez? Segura aqui. Eu falei assim, você é um chuchuzinho de Jesus. Irmão, chuchuzinho de Jesus aonde? É sério. É sério. Hoje ela falaria assim, você é uma melanciazinha de Jesus. Mas foi isso. E eu não entendi esses crentes. Aí eu estava lá no culto, aí entrei e fiquei lá assim. Ó. Aí, irmãos, assim, eu vou contar assim. Meu irmão, me perdoa, eu sei que vai chegar esse vídeo até você. Mas você sabe que eu não estou falando mentira. Aí, só quem vai rir aqui é Gilberto, Adriana, talvez o William acho que não, mas Gilberto e Adriana vão rir. Tinha um cara no piano, irmão, pensa num cara, assim, um objeto não identificado, chamado Josivé, né? Ele tocava assim, ó. E eu olhava, e assim, quem está na igreja a primeira vez, você só fica olhando para os outros, assim. E na frente dele tinha o Carlinho, com um óculos assim, ó. Fundo, uma gravata que não combinava nada com a roupa. Era tudo estranho. Ele ficava assim, ó. E eu falava, o que esse cara tem que eu não tenho? Que coisa absurda. Assim, e era ruim de ver, irmão. Era ruim de ver. Eu estava ali no culto. E aí o culto começou, daqui a pouco o pessoal tocando. Fica assim, fica assim. Assim. Tu tá no culto, tá lá, tá. Tu tá olhando. Aí atrás de mim a mulher. Não, olha pra lá, querido. E eu fazia assim. Aonde eu vim parar? Olha aqui, olha, fala a frase. Aonde eu vim parar? Aonde eu vim parar? Essa é a expressão, irmão. O que eu estou fazendo aqui? Aí tinha um senhor lá que o pessoal chamava de pastor. Paulinho Júnior, depois tu fala pro teu avô isso. Olha só, depois tu fala isso, ó, pro teu avô. Ele falou assim, agora nós vamos dar início às nossas ofertas. Eu mandei logo aqui, ó. Tudo ladrão. Tudo ladrão esses caras, mano. E o pior, quando falou dar oferta, o pessoal aplaudiu. Eu falei, o pessoal ainda aplaude para dar dinheiro. E não, pensa num povo assim que para mim tinha nada a ver. Espero que você não esteja pensando nisso. Aqui é gente boa. Assim, esse pessoal, eles são estranhos, mas são gente boa. Amém? Amém.
E um dia você vai estar aqui na frente, como eu estou falando, e vai falar assim, pô, eu fui num acampamento um dia, tinha um cara lá estranho, mas deixa eu... Aí vai contar tudo que eu estou contando, sabe por quê? Porque Jesus é bom. A gente não tem noção do que Deus tem preparado pra gente. Você não tem noção, você não consegue imaginar o que Deus precisa começar e deseja fazer na tua vida. Nem passou na tua cabeça, nem chegou no teu coração, e tu nem imagina as coisas que vão acontecer na tua vida. Amém? Só isso. Tá bom, então. Obrigada. Deus te abençoe. É estranho. Então, quando eu falo para vocês aqui, eu quero falar com graça, com alegria e desingestar um pouco, que às vezes você corre o risco de tentar botar uma máscara na tua cabeça e tentar forçar uma coisa que não existe. E quando na verdade Jesus chamou para você ser livre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu parto do princípio, biblicamente, e que legal que meu filho está em pé aqui agora. Eu sempre ensinei para esses caras, quando alguém falar para você, você é filho do Pedro Bora, eu falo, meu nome é Gianluca. O meu nome é Noah. O meu nome é Geraldo, o meu nome é Gerson, o meu nome é Diogo. Vocês não se deixem levar pela minha sombra. No sentido, vocês têm que saber quem vocês são em Deus. E aí, vocês não vão ficar na minha aba achando que meu pai é isso aqui lá. O meu pai, não, eu faço parte daqui. Não, olha só. Você quer uma vida de santificação? Você quer uma vida diante de Deus? A Bíblia te ensina isso. Só existe uma maneira de você buscar a santificação. Qual é? Foi o que Jesus falou na oração dele. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não existe santificação que não seja através da palavra. Ah, mas uma música... Está na palavra? Acho que ela vai te ajudar. Ah, um filme, está na palavra? Então vai te ajudar. Então nada que esteja fora desta palavra, querido, vai te ajudar na santificação. Desculpa, irmão, não estou sendo radical não, mas é verdade. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Qual é a maior preocupação que a Bíblia nos mostra a respeito da nossa vida diária com Deus? Qual é a parte do corpo que a Bíblia te leva muitas vezes a tomar conta, a cuidar dela? Qual é? É a mente. Por quê, querido? Porque tudo que começa na tua vida, começa onde, querido? Na tua mente. Ó, meu mundo já viajou aqui agora, já. Por que eu estou falando com você aqui agora, irmão? E minha cabeça fica permeando um monte de coisa. Agora, se eu escuto aqui falar isso, pode ser da minha carne, também pode ser da meu Espírito Santo soprando no meu coração aqui, ó. Traz esse exemplo, eu vou trazer um exemplo. Vou dar um exemplo de um jovem meio louco, chamado João Batista. Já ouviram falar em João Batista, irmão? João Batista. Já ouviram falar em João Batista? Olha só, pessoal. Quando eu fizer uma pergunta, se espera uma resposta, amém? Então eu estou perguntando, vocês conhecem ou já ouviram falar de João Batista? Sim! Amém? Ok? Pronto, isso aí. Então João Batista, quem foi João Batista? Aquele cara que veio abrir o caminho para Jesus. Foi aquele que foi prometido. Né? Foi o cara que primeiro o anjo veio e falou sobre ele. Eu acho que foi assim, né? O anjo vem, pai, recebeu a ordem de Deus. Pai falou. E aí, Zacarias, tranquilidade? Ó, tem uma palavra para tu. Deus mandou dizer que tu vai ter um filho. Mas como? Vai ter um filho. Tá tranquilo, vai ter um filho, o nome dele vai ser João Batista. E ele será cheio do Espírito Santo. E olha que os crentes começam a falar de Espírito Santo a partir de Atos, né? Mas a primeira vez que você ouve falar do Espírito Santo na Bíblia, no Novo Testamento, é a palavra que o anjo trouxe para Zacarias. Ele será cheio do Espírito Santo. Aí eu acho que o anjo está voltando. Voltando. E Deus fala, volta! E o anjo para. Aonde?
vai naquela menina. E o anjo volta, vai aonde? Na Maria. E diz, tu és agraciada, bendita entre todas as mulheres, descerá sobre ti, segunda vez que você escuta falar do Espírito Santo no Novo Testamento, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Então, na mesma época, muito pouco tempo, o anjo visita Zacarias e também visita Maria. Mas como você sabe disso? Porque quando Maria foi visitar Isabel, Isabel estava grávida de João, e a Bíblia fala que no ventre das duas as crianças se mexeram. E aí, a minha palavra sempre para aborto é isso, né? Assim, qual foi a palavra que Isabel falou para Maria quando ela chegou na casa dela? Alguém lembra? Lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia em nome de Jesus. Qual foi a palavra? Eis que vem na minha casa a mãe do meu Senhor. Jesus era um feto e já era chamado de Senhor. E aí nasce João Batista. Você conhece a história de João Batista, também? Conhece a história de João Batista? Aleluia, pronto. Aí João Batista vem, começa a discipular uns caras que depois começa a seguir Jesus. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção no João Batista. Qual foi a primeira coisa? A primeira é que João Batista estava preso e teve uma festa. E qual foi a festa? De Herodes. Aniversário. E o couro comeu na dança. Tum-ta-tita, tum-ta, tum-ta-tita, tum-ta, tum-ta-tita. Eu falo isso porque eu morei no Egito 4 anos e eu sei o que é festa mais ou menos no Oriente Médio. E festa no Oriente Médio, ninguém bate palma assim, ó. Bate palma aí, vai. Isso é a nossa palma. Mas a palma de quem mora no Oriente Médio numa festa é com as mãos abertas e faz esse barulho, ó. É diferente. Ok? Então vai, ó. Ok? Agora só os homens vão bater palma e as mulheres vão fazer assim, ó. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3 e... tem mulherada que ficou com medo de falar. É isso aí. Parou? E aí a festa começa, a Bíblia diz que a menina dançou. Presta atenção nisso agora, tá, irmão? Nós vamos ter que parar agora por tempo. A festa estava rolando. E a Bíblia diz que aquela menina dançou tão bem, que ela agradou ao rei. E o rei chamou essa menina e disse o que para ela? Me pede qualquer coisa que eu te darei. Ok? E aí ela pediu o quê? Não. Viu? Ó, eu tô falando isso aqui para aguçar vocês a lerem a Bíblia e não esquecerem dos pequenos detalhes. Estão ali, irmão. Não está ali à toa. Não está ali à toa. Não está ali à toa. Quando eu pergunto assim, eu induzi vocês ao erro. Quando eu pergunto, o que ela pediu o que ela pediu? Eu não falei do rei. O que ela pediu? Vocês falaram o quê? A cabeça. Mas ela não pediu a cabeça de João Batista. Não foi ela que pediu. O que a Bíblia diz que ela, influenciada pela sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Porque uma menina, talvez da idade, ela jamais ia pedir a cabeça de João Batista, querido. Imagina quando o rei fala assim, ó, me pede qualquer coisa. Ele fez um juramento. Eu acho que ela fala, qualquer coisa. Ela vai na mãe dela. Aqui na mãe dela. Mãe, o rei falou que eu posso pedir qualquer coisa. Aí a mãe dela, pede a cabeça de João Batista. Eu fico imaginando a cara da menina. Mãe, a cabeça de João Batista, mãe. A cabeça do João Batista. Imagina ela saindo. Mãe, quem é filho sabe o que eu vou falar agora. A menina sai de lá e vai na direção do rei. Aí ela faz assim. Aí a mãe fala, leitura labial. Vai lá agora.
E ela tá andando aqui, ó. E a menina... Pede a cabeça, pede. Tipo assim... Se não pedir em casa, a gente conversa. Alguém já? Alguém já teve essa sensação? A pior é essa, ó. A pior é essa. Vem aqui agora. Aqui. Vem aqui. Aí a pessoa finge... A gente conversa. Essa é boa demais, né? Cansei de falar isso pro Noah. Eu falo pro Noah porque o Noah é uma pessoa maravilhosa. Quem não estava aqui ontem, sabe, não está entendendo do Noah, né? É o meu filho mais novo. E ontem nós estávamos falando sobre a tribo de Issacar. Só para a turma que não estava aqui ontem. Que a tribo de Issacar foi uma turma que nasceu do 5º filho de Lia, e eles foram crescendo com o tempo nos reinados, e eles se tornaram jovens conhecedores do seu tempo. Eles sabiam que existia sobre eles uma graça e uma unção e um talento de Deus para discernir o seu tempo e fazer diferença onde eles estavam. E quando eu estou falando para vocês, comecei ontem, que vocês precisam entender onde vocês estão hoje e que vocês podem fazer muita diferença, apesar de todas as adversidades que existem ao seu redor. Quando você souber quem você é em Deus, nada e nem ninguém para você. Cansei de falar para os meus filhos, continuo falando, com Deus vocês sempre vão ser a maioria. Não se deixe levar. Depois só pode perguntar eles aqui. Nunca proibi meus filhos de ir para festa. Aí nos amigos, olha só, não estou com você lá, ok? Não estou te vendo lá. Mas saiba de uma coisa. Ame o Senhor com todo o teu coração, mesmo ali no meio dos teus amigos. Ame. Eu não te vejo lá, mas Deus... Não é questão de medo, mas é temor. Não tem que ter medo, é temor, temor. Eu sei quem eu sou. Quando não dá mais, parou. Ó, não dá mais para ficar aqui. Sai. Qual o problema? Nenhum. Eu estou falando isso porque quando você vê essa menina pedindo a cabeça de João Batista, eu vou falar uma coisa aqui de novo. Não está na Bíblia o que eu vou te falar, mas ninguém pode me impedir de falar isso. Quando essa menina pede a cabeça de João Batista, a minha pergunta é: quem perdeu a cabeça naquela situação? Quem foi? Quem foi que perdeu a cabeça lá? Primeiro foi ela. Porque ela perdeu a sua cabeça porque foi influenciada de maneira ruim pela sua mãe. Ok? E segundo, quem perdeu a cabeça? O João Batista. Mas agora não está na Bíblia, irmãos. Mas ninguém pode me impedir de falar isso. Eu acho que quando essa menina vai pedir a cabeça de João Batista, ela diz assim: seu rei, eu quero a cabeça de João Batista. A Bíblia diz que o rei se surpreendeu porque ela pediu a cabeça de João Batista. E ele ficou tão mal que ele diz assim: me pede qualquer coisa. Vai me pedir a cabeça de João... Me pede qualquer coisa. Agora presta atenção, queridos, nisso. Presta atenção nisso. Eu acho que a menina diz assim: seu rei, o senhor está enganado. Eu não estou pedindo a cabeça de João Batista porque eu quero a cabeça dele. Eu quero a cabeça de João Batista porque... Isso é o mal, tá, irmão? Isso é o mal. É isso que está ao teu redor, e se você não perceber, tiver percepção da palavra, você acaba se deixando levar e se deixando ser influenciado. Esse é o mal. Talvez a menina disse assim: eu não quero a cabeça dele porque quero. Sabe por que eu quero a cabeça de João Batista? Eu quero a cabeça dele porque na cabeça dele tem um cérebro que ele vive pensando nas coisas de Deus. Eu quero a cabeça dele porque na cabeça dele tem 2 olhos que ele vive olhando o autor e consumador da fé dele. Eu quero a cabeça dele porque na cabeça dele ele tem uma audição, 2 orelhas, que ele vive ouvindo a voz do Deus dele. Eu quero a cabeça dele porque na cabeça dele tem um nariz que ele vive sentindo o bom perfume de Cristo. Eu quero a cabeça dele porque na cabeça dele tem uma boca que ele fala a verdade, que ele tem um compromisso com a verdade. Por isso eu quero a cabeça dele. Quando a gente pensa num acampamento como esse aqui, a pergunta que a gente quer fazer para você todo o tempo é: de quem são teus olhos?
O que é que você tem visto? De quem é o teu cérebro? O que é que você tem pensado? De quem é a tua boca? O que é que você tem falado? De quem são teus ouvidos? O que é que você tem ouvido? Porque todos esses sentidos aqui, eles são capazes de influenciar para tuas ações. Aquilo que tu vê te influencia no que tu vai fazer. Aquilo que tu fala, o que tu ouve, te influencia no que tu vai falar e ouvir. Então, como jovens, eu preciso oferecer todos os dias essa parte do corpo que Deus tanto se preocupa. Por isso é que, segundo o que a Amanda falou aqui, nós temos um texto para isso, quando ele fala em Filipenses: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições estejam diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar as tuas emoções e a tua mente em Cristo Jesus. E quanto ao mais, juventude, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, que isso ocupe a vossa mente. E aí muda tudo. Muda a concepção de futuro, muda tudo. Muda tudo. Né? Eu já conversei com algumas pessoas, entrar aqui para mim me traz um filme. Durante os primeiros 4 anos da minha vida, eu frequentei isso aqui todo carnaval. Eu contava os dias para vir para o acampamento. Mas depois que eu entendi o propósito de Deus na minha vida, daquilo que Ele queria como vocação, aí eu comecei já a abrir mão de alguns acampamentos, porque eu já tinha entendido o que eu precisava. E os acampamentos para mim foram maravilhosos. E não estou falando que você não deve ver acampamento. Venha, eu participo de muitos. Mas os primeiros 4 anos eu estava aqui, aprendendo, recebendo, chorando, vindo para esse altar aqui, não, mas lá. Né? Quantas noites ficamos aqui orando. E isso tudo para mim foi maravilhoso. Foi. Mas chega uma hora que a gente também precisa se posicionar. E hoje, aos 60 anos, eu tive uma experiência muito boa agora, e eu sei que eu preciso contar isso para você, porque tem uma parte dessa experiência que eu preciso falar para você. Eu fui fazer um exame de sangue, aí me pediram a receita, e a mulher perguntou: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Pedro Rocha Júnior. E quantos anos o senhor tem? 60. Aí ela falou: então o senhor já é preferencial. Eu falei: quê? Ela é preferencial. Eu falei: preferencial? Preferencial? Essa palavra surgiu assim, de maneira diferente. Preferencial trouxe para mim, passou o tempo, já foi, eu peguei uma senha e fiquei rindo sozinho. Eu falei: preferencial, caraca. Sentei, falei: tem que falar isso para minha mãe, tem que falar isso para minha mãe. Tentei ligar para minha mãe, não consegui, fiquei sentado lá. Aí a mulher deu tiro de misericórdia. Ela disse assim: senha 736, preferencial idoso Pedro Rocha Júnior. Falei... Levantei, cortei na frente de todo mundo, o ambulatório cheio. Eu falei: passei na frente de todo mundo. E quando eu sentei para tirar o sangue, passou um filme na minha cabeça. E agora, eu vou ter que falar isso sem microfone, não tem como. Segura aqui. Rapidinho, aqui, ó. Presta atenção, em nome de Jesus. Presta atenção. Eu sentei e fiquei pensando: caraca, eu estou com 60 anos. Passou. E aí eu me emocionei, porque eu falei assim: eu queria agora encontrar com Pedro. Eu queria encontrar com Pedro com 14 anos. Tipo assim, eu me projetei para encontrar comigo mesmo com 14 anos. E se eu me encontrasse comigo mesmo com 14 anos, como é teu nome? Qual é teu nome? João Pedro. João Pedro. Oh, João Pedro. Aleluia. Então, desculpa, tá? Mas foi isso que eu pensei em encontrar com Pedro. Eu vou falar alto agora, vou falar alto. É porque eu tenho que exprimir o que eu pensei. O microfone não dá, senão eu vou te bater com o microfone. Então eu olhei pro Pedro, com 14 anos, eu olhei pro Pedro. Eu sou chato pra caramba. Segura assim. Eu olhei pro Pedro, amém? E eu vi o Pedro com 14 anos, eu falei assim... Falei: Pedro, bota o microfone. Pedro, o tempo passa rápido, Pedro. Aproveita, Pedro, aproveita. Aí eu falava assim: ama Jesus, Pedro. É verdade, ele existe, Pedro. Aceita ele, Pedro. Existe uma história para escrever na tua vida, Pedro. Existe uma família, filhos lindos que vão acontecer na tua vida. Acredita, Pedro, acredita. E fiquei ali chorando sozinho. Eu fiquei ali chorando sozinho. Desculpe, irmão, mas é o meu mundo de Bob. Eu peguei o Pedro com 14 anos no meu mundo e falei: Pedro,
é verdade, Pedro. É verdade, Pedro. Existe uma história para ser escrita na tua vida. É linda. Eu comecei a pensar na minha família, comecei a pensar nos meus filhos, comecei a pensar na esposa que Deus me deu. E nós estamos preocupados, a nossa vida é muito pequenininha, a nossa pequenez. E nós não entendemos. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus falou aqui. Foi lido ali, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Esse versículo ele é romântico, amém? É romântico. Mas esse versículo não tem sentido se você não ler o versículo do 5 ao 10. E sabe o que diz? Que nós estamos aqui, querido, guarda isso. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui no momento em que nós aceitamos Jesus no mundo como esse, porque o mundo jaz do maligno, nós estamos aqui como exilados. Nós somos peregrinos nessa terra, querido. Agora, mesmo estando aqui no mundo que jaz do maligno, nós vivemos em lutas, em batalha. Sabe o que Deus falou através do profeta para aquele povo que estava lá exilado? Ele disse assim: vocês vão construir casas e vão morar nelas. Vocês vão plantar e vocês vão colher do fruto. Vocês vão casar e vocês terão filhos. Vocês vão criar seus filhos, vão casar seus filhos, eles vão casar e eles terão filhos. Está dizendo que tu vai ser vô. E diz assim, e vou levar vocês para um lugar, ore pela paz desse lugar. Ore pela prosperidade desse lugar, porque na paz desse lugar e na prosperidade, vocês terão paz e serão prósperos. E tomem cuidado que no momento em que vocês estiverem construindo casa, plantando, casando, criando filhos, vão ter muitas situações que vão tentar afastar vocês de mim. Mas não parem, continue. Sabe por quê? Versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês, pensamento de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Nós vamos dar um intervalo aqui agora. Mas o intervalo não é à toa. Claro que você vai, mas você tem uma missão para esse intervalo que eu acho que vai ser uma bênção na vida de muita gente aqui. Aqui, ó. Todo mundo aqui vai receber um coraçãozinho desse. Já deu para perceber que eu tenho um aqui. Né? E esse coraçãozinho, irmão, preste atenção nisso agora que é importantíssimo. Nesse coração, isso aqui é lixo, tá? Ó, isso aqui é lixo. Esse coração você vai perceber que ele vai levar uma lixazinha. E você vai perceber que o coração ele só foi cortado. Vou abrir um adendozinho aqui. Esse coração aqui foi produzido na nossa marcenaria. E quem produziu isso aqui foram alguns adolescentes do nosso projeto para vocês. E quando o William falou assim, então Pedro, quanto é que é o coração? Eu falei, não é nada, não tem preço. Isso aqui não tem preço. Porque eu tenho certeza que parece simples a dinâmica, mas vai ser muito, muito especial. Porque você vai perceber que você vai pegar esse coração aqui, ele tá bruto. Ele tá bruto. Mas essa lixa tem uma função. É de você, de alguma forma, acertar as arestas desse coração, lixar bem. E depois que você perceber que ele está lixadinho, os lápis de cores também não são à toa porque vocês trouxeram. Eu queria que você pudesse desenhar uma coisa bem legal, fazer um desenho. Eu sei, mas eu não sei desenhar. Faz aquilo que você acha que é legal, faz. E quando você desenhar atrás, eu queria que você escrevesse uma mensagem para você, um texto que você ama para você atrás. O meu está aqui, ó. E uma vez que você terminou essa dinâmica, ali atrás tem um mural branco. E cada mural está na medida certinha, a distância de um para o outro. Não fica preocupado, não. Ele está furado. Você vai pegar esse coração e vai colocar ali com o desenho para cá, de maneira que as pessoas possam ver o que você fez. Então você vai ter aí 20 minutos com o teu lápis de cera. Se você não trouxe lápis de cera, lá atrás tem lápis, você pode passar lá, pode pegar.
E você vai ter um tempo para você, vai no banheiro, né? Vai dar o recado? Mas eu queria que você não voltasse sem ter feito isso aqui, porque a gente vai fechar a mensagem baseado naquilo que você fez aqui. Então, terminou de desenhar, lixou, tá? Bate um papo com teu amigo, vai lixando, depois você faz o seu desenho, não sei o que você vai fazer. Eu sei que a maioria vai botar a camisa do Flamengo, vermelho e preto, mas faça, e lá atrás você vai pendurar o seu coração, enfiar num preguinho. Tem 320 preguinhos, tem um preguinho lá para você. O que eu queria deixar aqui para vocês, eu sei que, por ter filhos, eu sei como é difícil vocês, como jovens, tentar, de alguma forma, ouvir pessoas mais velhas. Mas a Bíblia diz, a sabedoria repousa com os idosos, com os mais velhos. Por quê? Porque eles já viveram. E o que eles passam para vocês é simplesmente que vocês possam parar, refletir, para que vocês não se machuquem. Agora, sempre vai ser uma escolha. Sempre. Agora, quando a gente pensa nesse texto, e eu agora vou falar que não tem como deixar de lado a palavra de Deus. Quando fala, a sabedoria repousa com os mais velhos, quem já viveu. Agora, quando a gente pensa nas pessoas que viveram antes da gente, sempre tem uma data, 80 anos, né? 90, que é o tempo que a pessoa viveu ali e que ela pode te dar alguns. Mas nós estamos falando daquele que criou o universo, o Criador de todas as coisas. Eu falei de 3 coisas que precisam permear o que a gente já tá ouvindo aqui no acampamento. A primeira é Deus. 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 Me arruma uma folhinha do seu caderno. Ó, Deus. 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 Deus, ó, Deus, ó, Deus, ó, ó, ó. O que está escrito aqui? Oh, meu Deus. Eu. Mais alguma coisa? Não, é eu sozinho. Estou aqui sozinho no papel, certo? Agora, eu, na perspectiva dele, não nasci para estar sozinho. Eu nasci para estar em Deus. Eu nasci para viver nele, por ele e por meio dele. Ok? Agora, é claro que se eu quiser andar sozinho, eu posso. Eu vou. Por exemplo, Zurei, eu jamais imaginei que isso aqui ia ser uma coisa que eu pudesse usar nos dias de hoje. Aqui. Eu que criei isso aqui, pô. Eu fiz aqui na frente de vocês. E eu tenho certeza que eu criei isso aqui e eu sei que isso aqui voa. E voa. Porque foi eu que criei. E quando eu jogar pro alto aqui, vocês vão ver que vai voar. E quando eu jogar pro alto, você fala voa, ok? Vai. 1, 2, 3 e vai. Ó, voa ou não voa? Não voa não, querido? Não ficou no ar? Aqui, ó, de novo, ó. Vai. Voou ou não voou, irmão? Sim. Caraca, não ficou no ar, não? Voou. Voou, mas caiu. Porque eu, como criador, eu tenho certeza que eu criei isso aqui para voar. Aqui, ó. Você foi criado para voar. Agora, ela pode voar com o Criador ou voar sozinho. Se ela tentar voar sozinha, ela até vai, ó. Voou, mas caiu. Agora, peraí, Pedro, tem uma outra perspectiva. Se eu sou o Criador e digo que ela vai voar, ela vai voar. Porque foi eu que criei. Ela foi criada para voar. Você é minha. E você nasceu para voar. Ela pode voar, querido. E para onde ela quiser. Nas mãos do Criador,
existe uma outra beleza do que apenas tentar voar sozinho. Agora, depois deixa aí, Pedro, se você quiser voar sozinho, é isso aqui, ó. É eu sozinho. E quando você tenta, a sua vida é um livro. Existe uma página para ser escrita, uma história da sua vida. Agora, cabe você querer escrever essa história ou não. Com quem? Sozinho ou com ele? Sozinho, a tendência é que essa página, a primeira coisa que você sabe que você tem na sua vida é uma identidade, é o seu nome. Mas a partir daí, se você quiser andar sozinho, você vai andando sozinho. Mas a tendência de andar sozinho é isso aqui. Aquele papel, aquela folha que foi feita para escrever uma história, ela está amassada. E aí você tenta até andar, só pega aí, irmão. Joga para lá. Pega aí, irmão, joga para cá, para frente. Joga para lá. Joga para cá. Você viu que as pessoas ficam, vai para o chão, vai para ali, passa lá. Ah, desse jeito. Folha amassada serve para quê, queridos? Para que serve essa folha amassada? Isso, serve para jogar fora. Um dia, eu tentei até 22 anos andar sozinho. Não simplesmente porque eu quis, mas aí entra o nosso tema, né? Quem é o segundo? Quem é o segundo? Quem é o segundo? Hoje eu entendo que eu sou o segundo. Se eu sou o segundo, alguém é o primeiro. E um dia alguém que era o segundo olhou com uma perspectiva diferente para mim, que apenas era mais um perdido no meio de tantas perguntas e interrogações. Eu, com 22 anos. Então significa que já tive a idade aqui de 90 ou 100% aqui de vocês aqui estão no acampamento. 100%. E olha que eu tinha perguntas das piores que você pode imaginar. Os porquê da vida. Agora, eu aprendi uma coisa interessante. Ou eu podia ficar fazendo essas perguntas, ou eu podia, de alguma forma, mudar minha história, mas também não sabia como mudar. E hoje eu trabalho dentro de um lixão em que eu tenho meninos e meninas extremamente destruídos. É duro falar para você aqui, mas hoje já tem uma menina no nosso projeto, ela tem 13 anos, está grávida. É difícil entender como é que essa criança vai nascer, em que condições, como, porque o cara já foi embora. O cara já falou, nem liga para mim. Então como é que se muda história? Só tem uma perspectiva para mudar a história quando você sabe quem você é. Então eu podia ficar chorando, como chorei por muitos anos na minha vida, como menino, como adolescente, como jovem. E uma das coisas que mais me machucaram na minha vida, já foi falado aqui, então quem tem ouvidos, ouça. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai foi embora, disse que foi numa feira, nunca mais voltou. Feira longe. Estou com 60. Meu pai nunca mais voltou. Mas quando meu pai foi embora, em um período no mesmo ano, eu fui brincar com um amigo meu na casa dele, chamei ele não estava, mas o pai dele disse assim, entra! Eu achava que ele estava lá dentro, mas não estava, só estava o pai do meu amigo. E lá eu tive um problema de abuso. Isso marcou muito a minha vida. E por anos eu tinha um homem que dizia para mim assim, se você falar para alguém, eu te meto a porrada. Eu não tenho problema, meu filho tá gravando aqui, eu sei que depois ele vai editar. Mas isso eu posso falar para vocês aqui no acampamento de maneira bem aberta. Eu ouvi por anos, ou quando eu digo anos, de 8 até 13 anos, 14 anos, eu ouvi alguém falar para mim assim, você é viado. Se tu falar para alguém, eu vou te meter a porrada. Eu era uma criança. E algumas vezes eu via o pai do meu amigo passando com a esposa, minha mãe falava, oi, falava com ele falava com a minha mãe, eu olhava para ele assim, eu tinha medo. Às vezes eu voltava da escola, eu tinha que dar a volta no quarteirão porque eu via ele na porta de um bar. Eu tinha fantasmas aqui, que me aprisionavam aqui.
E tudo isso é no silêncio, ninguém sabe, né? É dor que vai na alma. É um grito que ninguém consegue ouvir, mas é claro que aos 22 anos, 23, 24, eu descobri que naquele período todo existia alguém que me amava. Mas eu era apenas o primeiro, porque nunca teve um segundo para dizer para mim quem eu era. E por isso hoje eu gasto a minha vida para olhar para cada criança no Jardim Gramacho e falar assim, ó, você é especial. Você não tem culpa do pai que você teve e você não tem culpa onde você mora, mas você pode mudar a tua história, você pode mudar a tua história. E foi isso que eu aprendi tarde, mas aprendi que eu não tinha culpa do pai que eu tive, eu não tinha culpa do pai do meu amigo, eu não tinha culpa do que aconteceu, eu não tive culpa, mas por anos eu me senti culpado, eu achava que eu era aquilo que eles estavam falando que eu era, mas eu não era. E consequências, situações que não resolvidas te levam a outros abismos. E eu conheci outros abismos para calar um grito aqui dentro da alma. E um primeiro abismo que eu tinha que calar esse grito era namorar. Eu precisava ter uma menina, porque eu não podia acreditar que aquilo que eles falavam para mim que era verdade. Igual tu imagina se isso acontecesse comigo nos dias de hoje, na questão de ideologia de gênero, eu estava arrebentado. Talvez eu seria um grande candidato a alimentar uma coisa que é extremamente mentirosa e que o sistema está aí batendo direto na garotada que não tem a sua identidade ainda formada e não sabe quem são em Deus. É triste. E aí eu dei um beijo numa menina. E quando eu beijei uma menina, eu falei assim, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. E aí eu comecei a compensar namorando. Mas aos 15 anos de idade, 16, eu descobri o meu primeiro envolvimento com as drogas e fui até 22 anos. E para isso eu não quero falar que são coisas só ruins, tristeza, e muitas vezes o suicídio bateu na minha porta porque para mim era melhor morrer do que viver o que eu estava vivendo. E eu só tinha 15, 16, 17, 18, 19 anos. E eu, como eu chamei a menina aqui, eu era aquele menino, um zero à esquerda, eu era um objeto não identificado, porque eu curti algumas coisas que eu falo para meus filhos que a moda, querido, é uma coisa que vai e volta. Tem nada novo. Eclesiastes fala que tudo é vaidade, tudo vai e volta. A pochete vem, daqui a pouco ela volta de novo como moda. A calça baixinha vem, depois ela sai, depois ela volta de novo. Ela vai voltando. Porque tudo que você usa hoje, ou seja, a calça baixinha, já usei. Boca larga, também já usei. A roupa pã, já usei. Então ela vai e volta. Tudo é vaidade. Mas o que de fato é o que você precisa entender é quem você é em Deus, porque o resto. Não preciso provar nada para ninguém. Isso para mim me deixa livre. Eu sei quem eu sou, cara. Eu sei quem eu sou. Mas na minha caminhada como primeiro, perdido, eu tive a primeira experiência com um crente, que foi um cara olhou para mim e falou assim, Deus não se agrada do seu cabelo. Foi horrível. Não entendi nada. Mas ele falou que Deus não gostava do meu cabelo. E eu tinha um cabelão. Se ele soubesse o que eu gastava de creme rinse e Neutrox, ele não falava do meu cabelo. O meu pior inimigo era o vento. E o meu cabelo, querido, de verdade, o meu cabelo era um cartão de visita. Hoje já foi. Mas assim, eu tinha meu cabelo assim, eu andava assim. E a minha falou assim, pai, Pedrinho, cabelo lindo. Aí vem um pastor, não sei de onde, fala, Deus não se agrada do seu cabelo. De onde é que vem esse homem? E aos 17, 18 anos, eu sei que vai haver uma manifestação aqui, mas assim, está repreendida toda a manifestação. Eu sei que os salvos vão se revelar aqui, mas eu estava voltando do Maracanã, fui ver meu time jogar o Flamengo, aleluia. Olha o inimigo se manifestando. Tá bom. Para isso, preste atenção, para isso eu só repreendo assim, ó. Quem sabe canta. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 do Liverpool. Amém, igreja, amém, viu? Como diz o meu pastor Gilberto, bota fogo em nosso coração, meu pai. Amém? Mas eu queria dizer, aleluia.
Então, assim, vamos deixar de futebol de lado, porque a minha razão de viver não é a cruz de Malta, mas o que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso eu não sou influenciado e nem me sinto uma estrela solitária. Eu trago no meu peito uma sigla, CRF, Cristo restaura e fortalece. Meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser raça eleita e nação santa. Aleluia. Amém? Eu só estou falando isso porque eu estava voltando do Maracanã, dentro do ônibus, brincando com meus amigos do Flamengo. Entra um grupo de crentes e fala para mim assim, os cabeludos não vão para o céu. Eu não entendi nada. E eu continuei vivendo a minha vida triste, angustiada, no meio da minha tristeza, dos meus medos, das minhas taras. E aos 22 anos de idade, eu estava no Complexo do Alemão, quando uma menina passou por mim, aquela que eu tenho certeza, ela sabia que ela era a segunda. Ela parou diante daquele cara que era um primeiro perdido. Olhou para mim e disse assim, jovem, Jesus te ama. Eu olhei para ela e falei assim, ama todo mundo. Ama todo mundo. Já estava doidão, ama todo mundo. E ela ficou olhando para mim e falei, ama todo mundo. Sabe o que você quer? Você quer me levar para a tua igreja, não é? Tu quer me levar para a tua igreja, quer que eu corte meu cabelo, deixe de usar minha roupa, não é? Aí comecei a ser agressivo. E ela assim, ó. E eu falando, já doidão, falando. Quando eu acabei de falar, ela disse assim, como é que é seu nome? Eu tinha um nome. Eu não só tinha um cabelo, eu não só tinha uma roupa, eu não só era estranho, eu tinha um nome. E eu falei para ela, meu nome é Pedro Rocha Júnior. E ela disse assim para mim, Pedro, você não tem noção do propósito lindo que Deus tem na sua vida. Eu não estava chorando não, eu que estou aqui meio, né? E eu lembro isso como se fosse hoje. E só se passaram 38 anos. Mas é muito vivo para mim. Sabe por que é vivo? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir qualquer pensamento e intenção do coração do homem. E não existe ninguém encoberto diante dele com quem nós temos que tratar. Aquela noite aconteceu dela falar para mim assim, você não tem noção do propósito lindo que Deus tem na sua vida. Eu olhei para ela e fiquei assim. Era um silêncio eterno. Ela falou isso e foi embora. E eu fiquei lá assim. Parece que o mundo caiu na minha cabeça. Eu fiquei meio que anestesiado. Saí do Complexo do Alemão, eu fui para minha casa. Minha mãe falou, já voltou? E era mais ou menos 11h30, meia-noite. 11h30, meia-noite, eu estava começando a noitada. Eu voltei para casa. E aí começa algumas coisas a acontecerem que eu só descobri depois lendo a Bíblia. A primeira coisa que aconteceu na minha vida, inconscientemente, eu entrei para o meu quarto e fechei a minha porta. Lembra de algum versículo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que Deus ali te vê no oculto e Ele vai te responder. E ali eu comecei a rezar, não sabia o que era orar, comecei a rezar. E eu rezava dando nome aos bois, eu xingava, eu falava tudo que você pode imaginar. Se eu falar aqui, você vai se escandalizar, mas eu dava nome aos meus pecados, às minhas impurezas, às minhas promiscuidades, eu dava nome. E comecei a falar e comecei a chorar. A minha casa não tremeu, não vi anjo, não teve, Pedro, nada disso. Natan, não ouvi nenhuma voz lá, Natan. E nenhum anjo, não vi nada. Mas ali existia uma presença que era inconfundível, estava ali. E a única tradução que eu tenho para esse momento é, estou esperando há muito tempo por isso. Ali eu dormi. No domingo eu acordei com um único sentimento. Eu quero conhecer Jesus. Foi quando eu fui na minha namorada e falei assim, eu quero ir numa igreja. Ela falou, vamos na missa. Eu falei, não quero ir na missa. Eu quero ir numa igreja de crente. Ela não sabia me falar, me levou na casa da tia dela. Cheguei lá, eu falei assim, eu quero ir na tua igreja, Luzia. Posso ir lá? Ela falou, pode. Eu falei, não vou deixar de cortar meu cabelo, não. E nem eu deixar de usar minhas roupas, ouvir minhas músicas. E aí, mais uma vez, Deus fala com muita graça. Vem do jeito que você está. Ele ama você desse jeito, Pedro. Eu contei para você quando eu cheguei na igreja pela primeira vez aqui, brinquei com a menina aqui. Sabe aquela folha amassada?
Foi desse jeito que eu cheguei diante dele, assim, os meus medos. Mas aí, ele foi me desamassando. E ele foi mostrando para mim quem eu era. E doía. Porque eu começava a mexer dentro de mim e comecei a ver essa folha sendo desamassada. E aí eu encontrei ali um eu sozinho. Mas ele foi dizendo assim, eu estou aqui. Eu amo você. E ele foi me desamassando. E aí eu descobri que eu era assim uma folha que foi criada para ser escrita uma história. E a primeira coisa que ele escreveu na página da minha vida foi: vamos começar de novo? Eu te amo. Eu te perdoo. E é duro. Porque aí é o negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas eu tinha um monte de sonhos. Eu era um garoto, eu era jovem, eu tinha um monte de sonhos. E como você aqui, eu também tinha um sonho, sabe de quê? Mesmo que eu passei tudo que eu passava, eu tinha um sonho de um dia trabalhar, ganhar dinheiro. Eu tinha um sonho de um dia dar uma casa para minha mãe, comprar uma casa legal para ela. E mesmo que fosse uma casinha pequenininha, ia ser dela. Mas o sistema dizia para mim, na Bolsa de Valores, onde eu trabalhava, que se eu ganhasse muito dinheiro, eu podia comprar uma casa maior. Mas o sistema também diz para você, todo dia, as redes sociais, né, de investimento, diz que se você trabalhar mais, uau, tu pode até comprar um avião, pô. Mas o sistema também diz para aqueles que não têm oportunidade, que ele é capaz de arrumar uma oportunidade. Ó, tem oportunidade não, irmão? Dá teu jeito, pô. Não é não? Dá teu jeito. Ou, se não dá teu jeito para ganhar a vida como tem que ganhar, de qualquer maneira, acaba com ela, pô. É melhor morrer, pô. Quantos aqui já não estiveram na beira já do... Morre. Para que viver, né? E era isso que eu vivia. Mas quando ele abriu a página da minha vida e começou a escrever, a primeira coisa que ele disse para mim foi: olha para cima. Porque foi daqui que o perfeito amor foi revelado. Ele me amou de tal maneira que ele morreu nessa cruz. E é aqui que começa tudo. E até hoje eu me emociono quando eu faço essa dinâmica, porque até hoje isso aqui acontece. Onde é que eu estou? Onde eu estou agora? Eu estou atrás da cruz. Porque jamais poderia estar aqui. E aqui você não vê ninguém, porque ela está vazia. Porque ele saiu daqui para habitar aqui. E aqui é que começa todas as coisas. É aqui que começa a ser escrito novas histórias. É aqui que você se nega todos os dias e você descobre quem você é nele. Quem é o segundo? O segundo é todo aquele que um dia entendeu que o sacrifício da cruz nos perdoa, nos justifica, nos faz ser quem nós somos. Porque quando eu descubro que eu sou o segundo, quem é o primeiro? O primeiro é aquele que está dos nossos lados. O primeiro é aquela que foi convidada para estar aqui hoje. O primeiro é aquele que nós vamos ter consciência que no próximo acampamento o lugar tem que ser maior. O lugar tem que ser maior. Porque os meus amigos precisam saber quem eu sou. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crer. Porque eu não ando segundo um sistema que me manipula para andar. Eu ando segundo aquilo que a palavra diz que eu sou. E aí muda tudo. Porque eu sei quem eu sou. E você acha que foi fácil essa mudança? Não foi. Porque no momento em que eu começo a mudar, que eu começo a fazer boas escolhas, que eu começo a andar com pessoas que começam a me ensinar o caminho, você acha que é fácil? Claro que não. No meu auge de viciado, eu fumava 10 cigarros de maconha todo dia. Como é que você para de uma hora para outra? É difícil? É muito.
Minha mãe sabe o que eu vivi para parar de fumar, de cheirar, sabia. Quantas crises eu passei dentro de casa. E quantos amigos chegavam na minha porta e falaram, pô, fuma um, não estou fora. Aí eu aprendi na minha igreja que o sangue de Jesus tem poder. Ficava falando isso o tempo todo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aí chegavam meus amigos, perdão, fumar um baseado. O sangue de Jesus tem poder. Qual é? O sangue de Jesus tem poder. Eu comecei a ficar meio maluco, mas não era maluco não, hoje eu sei quem eu sou, pô. Eu precisava de um gatilho, eu precisava de algo que pudesse ser muito maior, e eu descobri que era muito maior. O seu amor encobriu multidão de pecados. Como é que você venceu? Eu aprendi com uma mulher que eu precisava ler a Bíblia. Eu aprendi com uma mulher que eu precisava fazer desse livro o meu manual. Eu aprendi na escola dominical que eu precisava aprender a ler a Bíblia, ler, reler, ler. E aí eu decorei o primeiro texto bíblico meu decorado foi Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero esse faço. Se faço o que não quero, já não sei o que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Ali eu descobri por que eu fumo se eu não quero fumar? Por que eu cheiro se eu não quero cheirar? Por que eu faço coisas que eu não quero fazer? E aí eu me deparei num domingo pela manhã, um apelo que fizeram para me aceitar Jesus. E eu lembro que minha primeira oração para ir na frente foi olhar para os meus pés e falar para eles assim, você está me levando para lugares que eu não quero ir. Hoje você vai me levar lá na frente. Quem é que disse que eu conseguia levantar meus pés? Não conseguia, mas no momento em que eu consegui, eu saí, fui na frente. Eu sempre falo isso, eu estava na 5ª fileira, na 7ª poltrona, quando eu saí, entrei no corredor, e eu vi aquele pastor dizer assim, quem faltava está vindo, agora nós vamos orar. Nunca mais eu fui o mesmo, nunca mais. Os anos passaram, os fantasmas continuaram na minha vida como jovem, 25, 26 anos. Com 26 anos de idade eu tive o entendimento de uma palavra chamada perdão. E eu tinha um homem aqui na minha vida que tirava minhas forças. Quem era esse homem? O pai do meu amigo. Eu já tinha 26 anos. Mas esse homem jamais saía daqui. Mas um dia, lendo essa palavra, foi uma revelação muito clara. Eu voltei aonde eu morava. Procurei esse homem e achei ele dentro de um bar. Entrei com 26 anos num bar, olhei para ele. Saí de onde eu morava com 17 anos. Voltei com 26 anos. E voltei para achar esse cara e achei ele. E quando ele me viu no barzinho, ele falou assim, Pedrinho. Eu falei, Pedrinho não, Pedro. Eu estava com uma mistura de raiva, de ódio, de vontade de meter-lhe a porrada nele, mas de arrebentar ele. Por quê, querido? Esse negócio de você aceitou Jesus, esquece tudo, você não esquece nada. Está tudo gravado aqui, querido. Agora, cabe você deixar isso te dominar ou você se livrar disso. Eu escolhi me livrar. Mesmo que eu feche meus olhos, eu lembro de tudo, lá entrando na casa dele com 8 anos. Mas não faz parte mais da minha vida. E quando eu olhei para aquele homem, eu disse assim, olha, eu só quero falar uma coisa para você. Não sei se você fez com outra criança. Mas eu quero dizer para você que existe coisas que só eu, você, Deus e o diabo sabem que aconteceu. Mas eu quero dizer para você que o que tu fez comigo, eu te perdoo. E comecei a chorar. Ele, pô, não chora não. Eu falei, aí quem é você para dizer para mim não chorar? Isso no meu pensamento. É uma vontade. Aí de novo, ó, o Espírito Santo dando uma saidinha de mim. Mas eu me controlei, ele voltou e eu chorei e falei assim, olha, eu te perdoo, se você precisar de ajuda, eu quero te ajudar. O que eu falei para ele assim, ó, você tinha autoridade até hoje na minha cabeça, você não tem mais. E é interessante como é que nós conseguimos dar autoridade a situações na nossa cabeça que nos tira força, que nos mina, de tal maneira que a gente está sempre prostrado. E a verdade é, Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Agora, se você tem necessidade de que alguém saiba disso, ore. E peça a Deus alguém de confiança que você vai abrir o teu coração para ela. Porque quando Satanás fala para você assim, ninguém sabe, você fala, alguém sabe sim. Essa manhã, queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus.
Porque uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos andar em novidade de vida. E quando eu olho para trás, 38 anos, eu vejo todas as coisas construídas nele, por ele e por meio dele. Eu só tenho que dizer uma coisa: aleluia, é verdade, ele existe. É verdade. Romanos 8 é verdade. Romanos 8 diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E não somente ela, mas nós também que temos a primícia do Espírito. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E depois o Paulo fecha, e eu quero fechar com essa palavra aqui. Que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas deu, o entregou por mim e por você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A fome? A dor? Mas eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Garotada, preste bem atenção. É real. Ele existe. E o que você precisa é crer. 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 E ninguém pode crer. Pedro, ninguém pode crer por você, querido. Você pode vir em 300 acampamentos. Ninguém pode crer por você. Se você não tomar a decisão de crer, ninguém pode crer por você. Agora, Pedro, na comunhão, Deus pode trazer amigos que vai te ajudar. E isso se chama Espírito Santo. Quando você não consegue, ele traz alguém que anda com você. Ninguém foi chamado para andar sozinho, querido. Você tem algo de... Como é teu nome, irmão? Zete. Dante. Dante, tu tem algo de Deus que eu não tenho. Eu tenho algo de Deus que você não tem. E na comunhão a gente se completa. Isso é o Deus se repartindo no nosso meio. Ninguém foi chamado para andar sozinho, irmão. Nós nos completamos. Mas a decisão é pessoal. Eu tomo a decisão pessoal de andar contigo. É decisão. Eu vou completar você e você vai me completar. Isso é corpo. Isso é comunhão. E nessa comunhão, a vontade dele é revelada. Porque quando você está parado aí, eu estou aqui, aí o Espírito Santo fala, vai lá, ora por ela. Aí não vem com, olha, eu quero dizer para você que eu tive... Não, posso orar por você? Pode, acabou. A gente abraça e aí Deus se manifesta através de mim na vida da pessoa. E isso é uma das coisas que eu acho mais doida no reino de Deus. Sabe o que é? É que Deus deseja amar pessoas através de você. Ele não quer vir, eu te amar. Não, irmão. Ele quer amar pessoas através de você. E aí, para algumas carências tuas que ele sabe como homem e mulher, você pode ter certeza, guarda o seu coração, ele vai trazer alguém de maneira mais íntima ainda. E aí, pode ter certeza que um dia você vai ouvir esse hino. Querendo ou não, você vai ouvir este hino. Ó, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Eu acho esse hino bíblico, não é? Ó, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Você cantou essa música aqui, ó. A janela do corpo são os olhos. Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Então, irmão, não tem... Você é casada? Você é solteira? Então eu posso brincar contigo, vem. Fica aqui, ó, fica aqui. Assim, você vai vir assim, de costas, meio andando assim, aqui assim. Ó. Aí, vai acontecer contigo. Tu tá aqui no acampamento, você vem... Não, porra, é você... Olha só, eu falo para meus filhos assim, ó, não desperte o amor até que ele chegue. E não é uma coisa que eu tenho que falar, não,
Vai chegar, mano, vai chegar. Então não fique ansioso, vai chegar. O teu esposo e a tua esposa já existe. Está por aí. Eu aprendi isso com um pastor amigo meu. Desculpa, eu tenho que acrescentar isso aqui. Eu vou chamar o... Vem cá, Pedro. Vem cá, vem cá. Como todo jovem, eu cheguei na igreja, eu tinha um relacionamento, né, de amor, aquela coisa. E eu lembro que eu desmanchei com a namorada, eu chorei. Aí voltamos. Aí eu desmanchei com ela, ela chorou. Aí ficou aquela... Aí aquela coisa, não é, e forçando uma coisa que não tinha nada a ver, mas forçando. Aí um dia eu estava aqui no acampamento. Algumas pessoas só sabem quem é aqui, algumas pessoas só Gilberto e Adriano. Não, a Lu também sabe. Não, eu digo da pessoa que me corrigiu aqui. Uma correção foi boa, Pedro, vai gostar. Eu cheguei aqui no acampamento, estava mal, irmão, quebrado, cheguei aqui, triste, sem namorada, pô. Não desmanchou comigo, pô. Aí eu cheguei no acampamento, vim, a menina também estava aqui, aí me encontro, eu sou o cara, você sou eu. Aqui, você é o cara, eu sou o cara que me corrigiu e ele sou eu. Aí eu estava de cabeça baixa, aí meu amigo falou assim para mim, acontecendo, Pedrão? Eu falei, pô, mano, desmanchei com a garota, cara, eu tô aqui. Tá todo mundo de olho nela aqui, cara, os caras safados pra caramba, chorando eu chorando aqui. Eu tô falando sério. E eu lembro que eu tava ali, ali perto onde era o lance de pregação. Tu vai falar assim, vai falar pra mim, pô, tô aqui, cara, a menina tá aí, todo mundo dando em cima dela, ninguém respeita o meu... Eu falei, ninguém respeita o meu sentimento. Olha eu. Vai, fala. Como é que é mesmo? Assim, pô, tô aqui, desmanchei com a mina, tá todo mundo dando em cima dela, eu tô aqui, ninguém respeita o meu sentimento. Vai. Pô, tô aqui com a mina, desmanchei com ela, tá ferindo meus sentimentos, todo mundo olhando pra ela aí, tô triste demais, pô. Aí eu achei que o meu amigo ia falar assim, cara, vamos orar. Irmão, Deus usou aquele negão de uma maneira, irmão. Mas assim, ele sabia como tinha que usar para falar comigo. Não foi assim, fica assim não, sabe? Deus tem um propósito da sua vida. Ele deu esse versículo. Olha o que ele fez comigo. Segura aqui, Léo. Irmão, ele olhou para mim e falou assim. Ele olhou para mim e falou assim. O que você falou? Porque eu falei assim, pô, ela é minha mina, cara. Minha mulher, minha mina. Vai, fala. Minha mina, pô, minha mulher, pô. Aí ele falou assim, o que você falou? Minha mina, pô, minha mulher. O que você falou? O que você falou? Meu irmão, tô te falando. Eu tomei 3 tapas na cara, 3. Assim, ó. Falta 2. Só faltam 2, calma. Ele fez assim, olha. Ele fez assim, ó. Tu falou o quê? E falou assim de novo. Tu nunca mais fala... Vem, bota aqui. Tu nunca mais fala isso. Olha pra mim. Tu nunca mais fala isso. Ela não é tua mulher nada. Deus tem o melhor pra você. Ouviu? Ouviu? Eu ouvi. Então vai curtir o acampamento. Pegou teu brinco? Tá aí? Caiu por aqui, Bill. Ah, tá ali. Tá aqui, Bill. Pessoal, de verdade, eu tomei 3... Ó, se vocês querem saber... Depois eu pergunto pro pastor Gilberto, o nome do negão era Judimar. Judimar, irmão. Tomei 3 tapão aqui. Tá sangrando? Depois ele vai revidar. Tá sangrando? Não tem problema, não. Deixa aí. Os médicos, primeiros socorros aqui depois. Ó, 3 tapão. Mas assim, eu tinha que dar tapa nele, eu ia fazer assim. Não foi assim, irmão. Foi 3 tapão que eu vi estrela. Aí o acampamento todo, quando eu olhava pra mim, eu fazia assim, ó. Acabou. Eu entendi o que Deus queria falar comigo.
Mas foi da maneira como Deus falou comigo, falou. Acabou, fechou ali fechou uma porta. E acabou. Aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiz uma oração para Deus, falei assim, Deus me ajuda a não beijar a boca errada. Desculpa a oração estranha, né? Mas foi essa oração que eu fiz. E queridos, foram aí de 23, 24 anos até 30 anos eu escolhi andar com ele. E eu ouvi muita gente falar para mim assim, qual é, Pedro, sai com ninguém não? Nunca te vejo com ninguém. Eu falei, querido, olha só, eu sei quem eu sou, querido. Minha esposa está por aí. E um dia eu vou encontrá-la. Demorou? Demorou. Porque minha esposa estava lá do outro lado do oceano. Deus falando literalmente com ela lá, eu aqui, tranquilamente. Um dia, essa mulher apareceu no Morro do Borel. Saiu dos Alpes suíços, onde desce neve, para se encontrar comigo nos Alpes do Borel, onde descia bala. Eu olhei para ela, não tinha nada a ver, eu olhei para ela como eu olhasse para qualquer pessoa. Olhei, fui amigo, se tornamos amigos. 3 anos de amizade, assim, sem nenhuma intenção de olhar. Mas um dia, quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus, eu casei. Eu estou apaixonadamente casado há 29 anos. Eu sei quem eu sou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo, são chamados segundo o seu propósito. Eu não estou falando isso aqui para você, não. Eu estou falando para você aqui, leve as coisas de Deus a sério. O Paulo diz isso para o Timóteo, exercita-te na piedade. Piedade é leve as coisas de Deus a sério. Porque melhor do que ele não existe ninguém. Nós temos um exemplo aqui. Olha lá isso. Vivia. Aí chega um cara, sabe da onde? Vem esse objeto não identificado lá da Bahia, irmão. Chega na casa do Gilberto e fala assim, olha aí, tô gostando da sua filha. Oxi. Tu vai entender o quê? O que você vai entender? O que você vai entender, irmão? Se existe alguém que deseja te abençoar com todas as sortes de bênçãos, é Deus. Então não atrapalha, irmão. Não atrapalha. Somente deixa se escrever uma história na tua vida. Se apresente todos os dias. De verdade. Um dia ele começou a escrever uma história. E está continuando a escrever. Até que ele venha, eu sei quem eu sou, eu sei onde estou e sei para onde estou indo. É fácil? Não é. Mas é possível. Quem é o segundo, irmãos? Quem é o segundo? Não coloca Deus como primeiro não, tá? Porque Ele é. Se você quer ou não, Ele é. Se tu faz ou não, Ele é. E acabou. O amor dele nos constrange. Às vezes eu fico às vezes preocupado quando encontro algumas pessoas que ficam tentando defender Deus. Não, porque Deus... Irmão, não precisa defender ele, não. A gente fica assim, sabe me defendendo para quê? Não tem um pessoal que fala assim, se Deus pesar a mão... Irmão, Deus não precisa pesar a mão sobre ninguém. A Bíblia fala, aquele que habita no... Aonde? No esconderijo do Altíssimo, o quê? A sombra do Onipotente. Então, Deus não precisa pesar a mão sobre ninguém. É só tu sair da sombra que tu se queima, irmão. Eu não consigo entender Deus pesando a mão de alguém. Aqui. Aí Deus vem aqui e vai pesar a mão sobre ele. Para quê, irmão? É só sair da sombra que se queima. Existe uma paz que excede todo entendimento. Lá em casa, minha esposa tem uma frase bem legal. Vai dar uma volta no quarteirão. É melhor. Eu vou dar uma volta com a minha cachorra, porque se eu ficar em casa, eu quebro o Gianluca. Assim,
No também. Quando eu falo quebra, porque discute, tem horas que você sai da tua razão. Então, é melhor dar uma volta, sai da pressão, né? E escuta ele falar com você, Natan. Sai da pressão. Existe um lugar secreto, você e ele. Aquietai-vos no Senhor e saber que Ele é Deus, aquietai-vos. Não se apresse em o quê? Em o quê? A Bíblia fala, não se apresse em sair da presença de Deus. Tem gente que fala assim, tu já viu alguém orando assim? Tu já orou assim? Senhor Jesus, nesse momento em que nós entramos na Tua presença, porque saímos? Se tu está entrando, é porque tu estava fora. São as expressões que a gente usa na nossa oração. Porque ninguém sai da presença de Deus, querido. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Onde tu for, está lá, querido. Onde você for, Ele vai estar lá. Agora, se você está desfrutando ou não, isso é problema teu. Você pode, eu vou me rebelar, eu vou... É aquela história da menina. A história da menina. Ela não aguentava mais para a igreja. Igreja. Foi embora. Foi para boate. E está lá dançando. Está lá dançando. Aí o pastor também dela desviou. Ela conhecia o cara que era o pastor. E o pastor também foi lá. Para boate. E quando ela está lá dançando, ela vê o pastor. Ela fala, pastor, o senhor veio atrás de mim. Até isso Deus usa, porque ela achava que o pastor estava lá, mas o pastor também estava desviado. Estava todo mundo desviado, e Deus, na sua onipotência, onipresença, na sua sabedoria, fez com que os dois tivessem convicção de um olhando para o outro, tipo assim, você vem me buscar ou você vem me buscar? Querido, ninguém precisa dar forcinha para Deus. Desfruta de quem Ele é. Viva com Ele, para Ele, por meio dEle. Não precisa provar nada para ninguém, você é lavado, remido, enxaguado e centrifugado no sangue do Cordeiro. Existe uma morte de cruz que foi um preço alto para você. Agora você ficar se comparando. Eu não tenho, outro tem. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Como a Amanda falou, ele está sempre preocupado com o amanhã. Viva hoje. Viva hoje. O amanhã não existe. Viva hoje. Vou terminar com esse cara aqui. Não pode cair. Gianluca. Está no meu celular. Depois, se vocês quiserem prova, está no meu celular. Na semana em que eu quase morri, que eu tive um problema seríssimo de saúde, na noite de Ano Novo, do primeiro dia que eu passei mal, fui para o hospital e cheguei com pressão de 23/19, saí com falta de ar, com tudo, de 2 paradas respiratórias. Esse rapaz aqui achou que eu levei meu celular e mandou uma mensagem para mim, que ele me viu saindo do carro mal. Eu saí do carro... Eu não conseguia respirar e dizia para minha esposa, me perdoa por tudo, eu não consigo mais, achando que estava já morrendo, já acabou. E a minha esposa, não, você vai morrer não. Eu falei, não, desculpa. E ele mandou uma mensagem para mim. Sabe qual foi a mensagem que ele mandou para mim, achando que depois eu ia ver no hospital? Eu só peguei meu celular 9 dias depois que eu fiquei numa UTI. Sabe o que ele escreveu? Pai, não morre não, pai. Por favor, eu fui grosso com você a semana toda. Você me pediu um abraço, eu não te dei. Você entendeu que o evangelho é simples, irmão? Não existe amanhã. Abraça hoje. Beija hoje. Peça perdão hoje. Obedeça hoje. Não existe para amanhã eu vou obedecer, amanhã eu vou voltar, amanhã... Quem é que diz você que amanhã você vai fazer? A vida é um sopro. É hoje. É agora. Esse acampamento é hoje, o nome é hoje. Acerta hoje. Volta hoje. Entenda hoje. Se posicione hoje. Liga para o teu pai, para tua mãe hoje. Não fica pensando, amanhã quando eu voltar eu vou pedir perdão. Não liga hoje, acabou aqui. Liga. Fala, mãe, eu estou aqui, pai, eu estou aqui, eu quero te pedir perdão, desculpa. Fala agora.
Terminei.